Você tá bem? Tudo bem, graças Ah, a Deus. ai, que Primeiro, bom. muito obrigado por ter aceitado o meu humilde convite. Não, eu que me sinto É, honrada pelo convite. Muito obrigada, viu? Antes de você entrar, eu estava falando que a gente estava já negociando essa live, já tem praticamente um ano, né? No final desse mês de abril, faz um ano que eu te mandei o primeiro convite e, cara, Nossa. achei muito estranho de você não ter aceitado. E na semana passada, falei com a sua Aham, secretária, deixa eu aham. te fazer uma pergunta. Claro. Você lê as mensagens? Eu leio. Aí mandei o print para ela. Olha, um ano atrás mandei o convite para a Sofia e até hoje não me respondeu. Luiz, desculpa, porque foi lá naquela caixinha. Sim. Aquela caixinha que ninguém vê, Não, e né? a gente responde mesmo. É, quando fica ali, e muito estranho, porque a gente tem resposta assim em tudo mesmo. Eu Aham. faço questão. Quando é convite, alguma coisa assim, ela tem agenda, ela mesmo já coloca porque ela sabe a importância que eu dou, independente, sabe? Pra gente. É uma honra pra mim receber um convite desse, então. E ela me falou, ela falou, Sofia, olha isso aqui. E passa. Né? E às vezes a pessoa fala, nossa, eu mandei e não tive resposta. Eu falo, olha, gente, às vezes o Instagram faz uns bugs de umas Faz, coisas faz, e faz, mexe faz, muito nas mensagens. Então, por isso que eu faz. deixo o contato dela. Se você mandou e ficou sem resposta, já chama, porque a gente resolve. Mas que honra para mim. Um abraço para todo mundo aí do Espírito Santo. Ah, deixa eu te falar. Eu vi você fez o story. Na verdade, assim, eu sou natural de Vitória, sou natural de Vila Velha, aliás, Espírito Santo, Então, mas não eu errei, vivo é no que estado de Goiás. eu falei uma pessoa especial do Espírito Santo. É você. Obrigado, 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 E, e obrigado. o- mas o evento que você tá organizando é no Espírito Santo. É em Vitória. Vai ser no Ah, Hotel Senac, na Ilha do Boi. então, Né? então, ó. Hoje eu até conversei com a secretária do presidente do CRESE, que a sua Aham. secretária já me deu umas orientações, umas Sim, sim. dicas. Ó, a Michelle entrou, Olá, cara, que Michele. legal. Fez uma arte muito legal. Obrigado, viu, Não, Michele? a Mia é espetacular, Uma cara. Gosto muito dela. querida. Uma Aí ela querida. me deu umas dicas, aí ficou marcado agora para o dia 7, às 11 horas da Ótimo. manhã, eu trocar um bate-papo com essa secretária do presidente do CRES Não. para a gente alinhar algumas coisas. Tá Sim. aí, Ai. ora para Deus para dar certo para você lá em Vila Velha. Claro, Lá em claro. Vitória, lá em Vitória. Eu quero muito estar aí com vocês, com certeza, com certeza. Tem da Vai agenda. ser um dia, mas assim, impactante mesmo. Não, e é muito Porque como eu já importante. vou para lá passar férias, eu Aham. imaginei, cara, então tem que aproveitar, ver os meus amigos Sim. do quartel, ver os meus amigos corretores, Claro. algumas construtoras parceiras, que durante o ano de 2024 eu Uhum. fiz, mas a gente só conversa assim pelo WhatsApp, pelo Meet, mas Sim. não é mesma coisa, né? Não, não é. Aí surgiu a ideia, cara, vamos fazer um evento lá em Vitória. E E tem deu certo. pouquíssimos eventos lá, né? Eu tava olhando assim, então Tem a gente precisa realmente fomentar, ajudar na educação. alavancar. É muito É. importante, Tem né? Às vezes a pessoa não Vila consegue Velha, virar em aqui. Guarapari. Você já ouviu falar de Guarapari? Já ouvi falar. Eu nunca Gente, não estive lá, tem, já ouvi falar. não tem. Então, assim, já estou costurando também para naquela semana fazer um trem só, fazer um barulho forte Vai ser no um prazer. mercado imobiliário. Então, vamos lá, gente. Vamos. Ah, o bate-papo de hoje é com uma renomada especialista em negócios, empresária, palestrante, autora de 2 livros. Hoje eu dei uma vasculhada na sua vida, amei os livros. Ai, Tá? que bom. O primeiro é Profissão Milionária. O que ninguém te contou. Achei espetacular. Lugar lindíssimo, em a praia, areia preta e medicinal. É isso mesmo, Rose. Lá em Guarapari é isso mesmo. Temos que fazer o evento do mercado imobiliário lá. Sim, vamos fazer, Vamos vamos lá. fazer. Esse livro, Profissão Milionária, é um guia essencial para empresários e empreendedores que aspiram ao sucesso. Este livro oferece estratégia prática e insights poderosos para alcançar resultados extraordinários. O segundo livro é Mentes Milionárias, o segredo dos empreendedores de sucesso. Esse livro em especial, ele traz tudo que o vendedor precisa para obter sucesso profissional, como conhecimento
para atuar como vendedor, comportamento humano, estratégia e plano de ação que pode ajudar a alavancar sua carreira, em E, qualquer tipo de nicho. Eu dei sim, uma vasculhada. E esses livros tá na na... Eu vi no Amazon. Amazon. Isso. Tá, Tá nas principais livrarias do Brasil, Luiz, tá. mas graças a Deus, no primeiro mês encerrou. E aí a gente teve que tomar a grande decisão se a gente faria as distribuições tudo de novo Boa, ou se a gente deixaria focado na Amazon. Então, a gente deixou focado na livraria, boa. na editora e na Amazon, que fica mais fácil, mais rápido a entrega. Espetacular. Então vamos lá. Ela também é mentora do curso 360 Graus Vendas. É um curso composto por 8 módulos, que no final da live iremos falar um pouco de cada módulo, Combinado. bônus, quem se inscrever, o bate-papo que as pessoas vão ter, assim, espetacular a mentoria. Achei o site muito bem feito, parabéns. Ah, Muito, obrigada, muito Luiz. simples, nada poluído, assim, bem explicativo. Que Gostei mesmo. bom. Então vamos lá. Então ela foi também nomeada personalidade feminina em 2024 pela International Business Institute. Ela é amante de viagens, uma boa culinária e também da aviação, que eu já fiquei sabendo. Sim, verdade. Gostei muito. Então vamos lá, gente. Vamos dar as boas-vindas aí a Sofia Martins, tá? Mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado o meu Eu que convite. Você é sempre agradeço. bem-vinda aqui no nosso canal. Então, para as pessoas que não te conhecem, sou aluna, super indico. Tudo bem elaborado. Parabéns. Ah, Aê! obrigado. Aê! Fico muito Fala pra feliz. gente de qual estado você está falando, Sim. como e quando foi sua virada de chave. Todo mundo que entra aqui tem que falar. Não tem jeito. Olha, eu tô aqui em São Paulo hoje. Sou natural de São Paulo, mas eu já morei, Luiz, em vários estados. Já morei em Manaus, Goiânia, Brasília, Porto Alegre a trabalho. Mas eu sou natural de São Paulo, meu pai é baiano, minha mãe é mineira, então eu Oh, já tenho esse mix aqui todo, né? Já morei na Bahia a trabalho por 6 anos, então eu sempre falo que eu sou da onde estou. Hoje eu tenho a minha principal fonte aqui de empresas, né, aqui em São Paulo, com sede. Mas eu sempre falo que a virada de chave, eu tomo muito cuidado com isso. Por quê, Luiz? Porque às vezes a pessoa ela quer acordar e ela quer ter uma sensação do que ela vai fazer e vai dar certo. E eu tive só uma coisa na minha vida que eu tive sempre muito forte comigo. Eu preciso dar certo. Eu preciso dar certo. Porque eu não sou herdeira, boa. então eu falei assim, como que eu vou fazer? Eu cresci com meu pai trabalhando em 3 empregos, eu cresci, sabe, tendo uma vida assim muito simples. Então, como que eu posso dar certo? Porque às vezes a pessoa está assistindo aqui e ela não, ela fica desesperada que ela não tem essa virada de chave. E não é uma virada, uma coisa, né? É você ter a consciência, Luiz, de onde você quer chegar. Então, não coloca na sua vida aquela coisa assim, poxa, eu não nasci em berço de ouro, eu não sou herdeira, eu não sou isso, eu não vou conseguir chegar ali porque eu não tenho quem me indica. Tira isso daí, quebra essas objeções na sua cabeça. E coloca onde você quer chegar e traça um plano que você faça algo todos os dias para chegar. É isso. Então, as coisas elas vão acontecendo naturalmente. Se eu te falasse assim, eu imaginaria ter uma operação fora desse tamanho que eu tenho? Não. Eu imaginaria ser conselheira em Singapura? Não. Eu imaginaria assinar um projeto no meu nome, como eu vou divulgar o ano que vem, que eu já trabalho nisso? Não. Eu imaginaria ser sócio das empresas que eu sou hoje? Não. Mas eu sabia de uma coisa: eu vou fazer até dar certo, porque eu preciso dar certo. Eu preciso Caramba, que ser legal. orgulho dos meus pais. Então, cuidado, porque hoje a internet ela tá poluída disso. A pessoa falou: minha virada de chave foi que eu ouvi não sei o quê, e a pessoa fica procurando o que que ela vira. Pessoal, entenda, aonde você quer chegar? Você quer dar uma vida para os seus filhos, né? Você quer levar para viajar? Você quer fazer o quê? Você quer ter uma segurança financeira? O que que você quer? Coloca no papel que você quer muito. E aí você vai começando a trilhar para você alcançar aquilo ali com o seu real propósito. Não de ter algo por alguém.
sabe? Ah, eu quero ter tal carro porque eu quero impressionar. Não, você tem que ter merecimentos daquilo ali. Então, eu queria mesmo mostrar, poxa, que eu dei certo, sabe? Que eu me dediquei, que eu posso chegar numa reunião, as pessoas vão ouvir. E eu sempre olhei assim. Então, é isso que eu oriento muito, sabe? Porque eu não sei te explicar. Eu tive vários momentos na minha vida difíceis, muito difíceis, e que me fizeram crescer muito, sabe, Luiz? Muito, muito, para não ligar para o que não importa, para a gente olhar aquilo que eu não me importo hoje. Não é que eu não me importo, mas eu não coloco a minha energia sobre aquilo que eu não tenho um controle. E 70 a 80% do que acontece na nossa vida, a gente não controla, mas a gente controla 100% de como a gente reage. Então eu foco em como eu vou reagir com uma situação difícil, adversa do que me aconteceu. Então eu coloco a minha energia nisso para eu fazer da melhor forma e de eu conseguir chegar lá, sabe? Então, para mim, isso é o principal, é o que eu indico, sim, sempre para quem está aqui, às vezes num momento muito difícil, que você não quer levantar da cama, porque vendas é assim, né? Mas, Então, eu gosto muito de falar sobre isso. deixa eu só dar um entro aqui. A saúde falou o seguinte: outra coisa que ela sempre fala, não se compare com ninguém, apenas galgue degrau por vez. É espetacular. Realmente, cada um é cada um, né? É. Cada um tem seu sonho, cada um tem seu objetivo, e é verdade mesmo. Gente, E vamos lá. Hum. vamos. Não, e um ponto aqui, um beijo, viu, Saúde? A Saúde, Ah, eu fui gerente dela há anos atrás, então eu gosto muito quando uma pessoa tá aqui que sabe exatamente que conviveu comigo no dia a dia, sabe? cara, Porque eu há 11 anos estou no mercado, Luiz, eu nunca divulguei VGV meu. Vira e mexe sai matéria porque descobrem, mas eu mesma não, porque eu acho que o que importa mais não são aqueles números, é o que eu fiz para aqueles números. Porque o que eu muito fiz, eu posso atribuir na sua vida, de te ajudar a você alcançar verdade, aquilo ali. verdade. Agora, às vezes, um número te faz comparar e às vezes você está num momento tão difícil da sua vida e a pessoa não olha que às vezes tem transação que eu demorei 40 anos, né? Que é a minha idade, para eu conseguir chegar naquilo ali. Então, toma muito Eu não cuidado. gosto muito, eu não Eu gosto muito de nunca leis. falei, Não não, gosto, não gosto mesmo. porque Eu eu acho falo assim, não é isso a pergunta certa. é, A pergunta certa é o que eu fiz para conseguir ser corretora campeã. A saúde está aqui, ela sabe que a nossa equipe, como gerente, era 85% do que vende a empresa. Ser espetacular. diretora, ser CEO, o que eu renunciei, o que doía, o que eu precisei abdicar para eu ter aquele resultado. A pessoa ela tem que saber. Isso mesmo. Então vamos lá, gente. Ah, como pauta hoje, vamos falar como vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Deixa eu só fazer uma pequena introdução para você dar continuidade aí a esse tema. Então, vender é uma arte, ciência e empatia. Quando você entende as pessoas, você vende qualquer coisa. Essa frase eu tirei no próprio Instagram da Sofia Martins, eu achei isso muito bacana e que serviu aqui de tema para a gente aprofundar mais. Vamos navegar um pouco e entender como que esse universo de venda, uma pessoa, vamos lá, treinada ou não, consegue atingir o ápice da venda. Precisamos dessa dica valiosa aí para a gente entender. Então a palavra toda é sua aí, Ponto Sofia. um, Luiz, é praticar a escutativa, conseguir ouvir. Por quê? As pessoas, elas treinam muito, tem cursos de oratória, todo mundo paga dinheiro para falar bem, porque ela quer se apresentar e tal. Às vezes a pessoa tá falando, ela não tá nem prestando atenção, mas ela já tá projetando o que que ela vai responder, porque ela quer sempre ter ali a razão. E isso é muito ruim. Então, quando você consegue ouvir a pessoa, não só escutar, ouvir a pessoa, você vai conseguir identificar o que ela está precisando, fazendo as perguntas certas. Então, não tem cliente ruim, tem atendimento ruim. Porque às vezes aquela pessoa pode não comprar com você, mas ela vai te indicar alguém que compra. Então, essa pessoa ela é ruim? Não. Eu já tive clientes meus que nunca compraram nada comigo. Olha só, eu tenho clientes de 11 anos que nunca compraram nada porque já mora bem, não investe em imóvel, fim.
mas que gostam tanto do meu atendimento que já me indicaram 5, 6 pessoas nesses 11 anos para comprar comigo. Essa pessoa que não comprou é um cliente bom ou um cliente ruim? Então, quando você olha a oportunidade, você consegue vender o que você precisar vender para aquela pessoa, porque você vai procurar aquilo que você está vendendo, a necessidade da, por que que ela precisa daquilo, dentro da realidade dela. E aí, se a pessoa ela fala assim, ah, eu estou atendendo, vou atender como eu gostaria de ser atendida, é o maior erro que existe, pare agora. Por quê? Eu atender o Luiz é diferente da necessidade da Sofia. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que, olha, shopping pra mim é uma coisa que eu só vou se eu tenho que comprar algo, se eu não conseguir comprar na internet e tal. Eu não fico, pra mim, eu não gosto de ficar perdendo meu tempo e ter uma sensação de perda de tempo. Imagina, eu sou essa pessoa prática. Se uma pessoa vai me atender e ela enrola, ela Ah, fica não. enrolando, né? Não, não, Não não, vai, não, não, e eu não digo não, nem não. enrolar. O enrolar pra mim é muito detalhe que eu não perguntei. Mas Tá. se você atender uma pessoa que é detalhista, você precisa entrar no detalhe que ela está perguntando. Como que você identifica isso? Praticando uma boa escutativa para fazer as perguntas certas. E aí fica o corretor com o celular na mão. Ai, não sei o quê. Ah, não, tô atendendo, já te ligo. Já desconcentra total. Hum, É péssimo. Você não presta atenção na pessoa. E aí você precisa entender o que que é, eu preciso ali no meu atendimento focar e ver assim, o que que é bom pro Luiz. Não interessa, Sofia, o meu bom atendimento para mim não vale nada. Eu tenho que te atender o que é bom para você, Luiz. E aí que é o pulo do gato para você para eu conseguir te atender e fazer conexão com espetacular. você. Pode ser o produto que eu estiver oferecendo. Eu tenho intermediações, tenho empresas de desenvolvimento, eu compro terreno, eu tenho toda, em toda a jornada da incorporação, eu tenho um negócio. Todas elas. Agora, se eu não conseguir entender qual é a real necessidade do público que eu estou falando, não é o que a Sofia está fazendo. O meu atendimento foi péssimo. E como que eu analiso? Pelo resultado. Eu atendi muito bem, Sofia, e a pessoa não fechou, mas a pessoa achou que você atendeu muito bem? Porque nas Hum, nossas rodas, ninguém vai falar assim, nossa, eu atendo muito mal. Eu nunca vi ninguém falar que atende mal. E por que que 80% das pessoas são mal atendidas? Cadê essas pessoas que atendem mal? Cuidado, pessoal, às vezes cuidado, é você. Se cuidado o seu mesmo. É. resultado não está bem, porque a percepção do outro é diferente da sua. Então, por exemplo, eu tenho experiência em vendas desde, ó, trabalho desde os meus 15, Luiz, e eu me formei, né, minha área acadêmica, eu fiz toda a parte executiva, fui diretora de área de expansão de banco, e é venda todo, meu amigo, banco é um negócio que você precisa alcançar meta, e todo dia é meta. Então, eu só mudei o produto. Quando você entende isso, que a importância do outro para você atender, eu olho muito o seguinte, poxa, eu não consegui fechar aqui com o Luiz. Então eu vou identificar onde eu errei. Eu sou Sofia, tá? Por que que fa... Aí eu sempre pedia para um amigo, fulano, liga aqui pro Luiz agora e faz uma pesquisa do meu atendimento. Fala assim, olha, a Sofia te atendeu, você foi bem atendido, está procurando isso, não? E aí eu quero saber aonde eu errei com aquela pessoa. E eu vejo tanta gente com tanto nariz empinado que não sabe qual que foi o atendimento com aquela pessoa. Uma vez, eu tive poucos casos de reclamação. Mas como eu analiso todos os meus atendimentos, principalmente quando corretora, gerente, diretora e etc., teve uma vez, eu já era diretora, e aí eu sentei numa mesa e eu não consegui fechar. E eu fico com conversão assim na minha cabeça. Eu falei assim: vamos fazer a pesquisa pós-atendimento. E aí, Pós-venda. é, o cliente pegou e falou assim: ah, eu me senti enganado pela Sofia. Olha só. Porque eu fui lá no plantão e procurando uma unidade X e eram unidades que estava permutado, sabe? Então tinha uma tipologia daquele projeto que veio tudo permutado. O dono do terreno pegou todas elas, então não vinha venda.
E ela explicou, e eu super interessado. E aí a unidade que eu queria não tinha. Então, por que que não me falou primeiro? Então, gente, Só que eu não sabia que ele queria só aquela unidade. E eu tava vendendo o prédio, né? Porque eu não vendo uma disposição só, não sei o que que ele quer. E aí ele achou que foi muito um tempo meio enrolado para não ter a unidade que ele queria no fim. E ele tinha razão. Aí se você olhar e falar assim, mas Sofia, eu não tinha culpa real? Mas aí, aonde que eu melhorei a comunicação? Eu chamei as pessoas de vendas e falei assim, ó, o briefing que você me deu antes de sentar na mesa não tava a tipologia que o cliente queria. Então a gente tem que melhorar isso para ser mais assertivo numa pessoa assertiva. E aí o corretor falou assim para mim, Sofia, eu não te falei, porque como eu já sabia que essa unidade que ele queria não tem, eu queria que você convencesse ele para uma outra maior. E essa estratégia da cabeça do corretor, ele perdeu a venda e estávamos quase perdendo o cliente. nossa, Entenda, gente, às vezes você perde uma venda, mas você não pode perder o cliente. esse cara não volta E aí, nunca mais. e aí essa minha correção de rota fez com que 6 meses depois ele comprasse uma unidade, né, de outra tipologia em outro projeto, enfim, com aquele corretor. Mas o que que eu fiz? Eu liguei para ele depois desse pós que eu fiz, me desculpei, falei que realmente eu não sabia da tipologia que era aquela, expliquei como que funciona a compra de um terreno, que era tudo permutado e pedi desculpa realmente. Eu falei, eu estava apresentando dali, se você sentiu assim, nosso tempo é muito precioso mesmo. E ele achou tão bacana a minha postura que eu falei, mas eu posso te mandando outras opções pelo corretor e tal? E aí ele falou, pode. E assim fizemos. Mas entenda, corretor, essa atitude desse corretor nesse dia quase custou uma venda para ele em 6 meses. A venda não é só hoje. Você tem que construir, você tem que vender hoje, mas você vai construir, porque daqui 6 meses você vai vender para alguém também. Se você constrói uma carteira, né? Isso é importantíssimo. Então, Pô, mas respondendo. amei esse caso concreto, É, né? Você falou só o primeiro. Fala pra gente aí o segundo ponto. não, eu falei sobre isso, a gente, é que muitas coisas a gente coloca, mas do que eu coloco aqui para deixar mais claro, Aham, é você ter uma escuta ativa, para mim é o principal, para boa. fazer as perguntas certas. Esses dois pilares eu colocaria mais do que do post que eu coloquei como educacional, porque para mim é fundamental. Que eu já falei sobre esses dois pilares também recente, e Deixa aí eu eu só sempre dar faço essas. deixa eu só dar um oi aqui. Boa viagem. Minha mentora, super mulher, Vasque State. Notem que a Sofia não fala, ela desenha os detalhes da negociação. Nos faz pensar. Veja o curso de vendas 380 e verás que é verídico tudo que quanto está escrito aqui. O Felipe, o Vendas 360 é algo que o mercado nunca viu. À meia-noite o carrinho está fechando. Vamos falar É, sobre isso, tá? ser gestor de tráfego. Aham, senhor do tráfico. Cláudio, olá, Sofia. Ligiane, sensacional. E pronto. Continua aí o raciocínio. Não, e isso é um ponto que para mim é importante, porque eu não tô aqui, Luiz, falando de uma coisa que eu não vivia. Se não viver. Eu falo que vendas é igual aviação, né? Eu que gosto de aviação, porque é hora de voo. Quanto mais você atende, quanto mais você treina a fazer negociação, mais você vai aprendendo. Se você Perfeitamente. tiver à disposição e um coração ensinável, né? Mas é Isso é espetacular. importante. Perguntar, vamos falar agora, já são 19, quase 19h30. Vamos Uau, entrar então um pouco sobre essa mentoria, Sofia? Que assim, já vamos. deu para ver minha mentora, É Rafaela, maravilhosa, Zoe. deu para ver quem quiser aprofundar mais nesse mercado de venda, em qualquer tipo de nicho, realmente tem que fazer o curso, o 360 graus de vendas. Já estou com o curso 360 Ai, top. Não perdendo Valquíria, nada, que tá, bom. Sofia? Então vamos lá, a pedidos. Fala um pouco para a gente aí sobre esse curso, que é composto por 8 Posso módulos. falar para você uma coisa que é da Sofia? Eu Pode. sou uma pessoa
que durante a minha vida extremamente preconceituosa com o curso. Tá aqui o Felipe, tá aqui minha equipe. Ah, Sofia, você vai falar uma coisa dessa na live com as pessoas que estão aqui comprando seu curso. Mas aí eu vou contar aqui para você, Luiz, uma coisa muito importante. De quando a gente tem uma coisa que é saber onde você quer chegar e o que você quer impactar. Então, eu sempre tive aquela coisa, pô, curso, né? Tem gente falando tanta besteira vendendo curso. E assim, eu tenho empresa, eu trabalho muito e tem resultado e tal. E aí eu tenho um instituto que chama Sofia Martins. E aí tem outras coisas, eu vou divulgar esse mercado só no que vem, mas. E a gente faz muita coisa nele. E uma das qualificações do meu instituto, que é onde eu ajudo mulheres e tal, eu preciso ter rastro educacional. E começou há 2 anos vindo essa demanda para eu ensinar, porque eu tenho doutorado. E eu gosto de ensinar. E eu falei assim, gente, mas eu não tenho tempo hábil para isso. Curso, eu nunca fiz um curso de mercado imobiliário. Deve ter vários bons, tá, gente? Eu tenho amigos que têm, não é isso. É que eu sempre fiz acadêmicos. E aí, e trabalhar, né, gente? Então, assim, eu estudo muito, mas tenho que trabalhar, né? E aí, eu falei assim, poxa. Se tem uma frase do Winston Churchill que mexe muito comigo, que ele fala assim: o silêncio dos bons é o barulho dos maus. Então, eu ter aquela questão formada de uma venda de curso, sabe? É porque às vezes tem pessoas que não têm aquele resultado que está vendendo, mas eu que tenho também não estou fazendo nada. Entendi, entendi. Então, eu É, também né? tenho a parte, né, de fazer Mas, essa mudança e ser parte dessa mudança. De falar assim, preciso ajustar isso para eu ajudar pessoas. E para mim, sabe, Luiz, assim, eu já fiz plantão, roleta, sabe, corretora campeã, coordenadora, coordenei 11 projetos pepino, gerente, diretora, trabalhar no mercado internacional, fund. O problema, tiro, porrada e bomba. Então eu sei exatamente o que o corretor passa. E aí, quando você olha isso, é muito importante você ajudar uma pessoa que às vezes o dia dela, porque assim, a venda ela é um fio assim entre o céu e o inferno. Você assinou um contrato, você está no céu, você vai receber a comissão. Aí o contrato caiu, você se sente a pessoa mais inferior do mundo. Você acha que está tudo errado, o que que você está fazendo de errado? Então, quando você tem isso, que você passou por isso, você consegue ajudar, eu falei, por que não? Né? Por que não estabelecer? Então, eu desenvolvi esse curso, são 8 módulos. Cada módulo eu quis fazer módulos curtos, com experiências da minha vida. Então, por que é Vendas 360? Porque esse é o meu primeiro curso e eu vou fazer e me aprofundar em outros temas que os meus alunos vão pedir. Então, esse eu quis colocar a Sofia mesmo, de como eu faço as coisas. Como eu alcancei esse resultado, como corretora campeã, como diretora, como CEO, como dona de empresa. Como que eu fiz isso? Como que eu construí isso? Ninguém me ajudou, né? Não tive ajuda de ninguém, não herdei nada de ninguém no mercado imobiliário. No máximo, uns paralelepípedos na minha cabeça, se alguém que disser que me deu alguma coisa. Mas de resto, não. Então eu falei, por que não ajudar? E aí, Luiz, eu desenvolvi. Eu tenho 3 aulas bônus, que uma aula que o Ricardo Martins fez sobre mentalidade, uma do Darlan sobre vendas, que ele tem um resultado muito forte de vendas, e uma do Felipe, que faz o tráfego pago, que está aqui, porque hoje é uma tendência natural você conseguir mapear onde está esse cliente por meio da internet para ter resultado. Ele tem clientes aí que vendem apartamentos, ele que faturou 25, 30 milhões mês passado em tráfego. Então, eu quero ensinar o corretor a fazer isso. E esse primeiro é realmente o que a Sofia faz. E mais do que isso, porque aula gravada por gravada, vou ser bem sério aqui para você, né? Você tá lá assistindo, gravando. Mas eu quis fazer questão de fechar o curso, então, hoje, por que até meia-noite? Porque eu dividi os grupos, eu quero fazer as aulas online, né? E a minha agenda, ela graças a Deus, é o problema que eu gosto de ter. De olhar a minha agenda e falar assim, meu Deus, isso é muito bom, mas a gente encaixa tudo, mas é o problema que eu gosto de ter.
De olhar, hoje eu tinha ontem eu tinha uma agenda, amanhã, assim, ontem eu tinha uma agenda que hoje eu não tenho mais. Hoje uma empresária falou: "Meu Deus, Sofia, eu fechei isso daqui". Eu falei: "Não, já tá aqui, eu já vou para Orlando, já vou para não sei aonde". E graças a Deus. E aí eu demorei um ano para eu conseguir pegar 4 dias para eu fazer essas aulas. Então, para quem está aqui, que sempre me pede mentoria, uma mentoria minha, eu teria que cobrar uns 100 mil, minimamente o dia, porque senão não faz sentido eu parar de trabalhar na minha empresa para eu sentar com uma pessoa e fazer uma mentoria com ela, para analisar, porque eu não vou querer fazer em um dia só. Eu vou analisar o que ela faz, vou analisar comportamento, empresa, isso, aquilo, para ela ter resultado. Isso não dá para mim fazer, né? Porque não fecha a conta para a pessoa e não fecha para mim como empresária. Então, o que que eu fiz? Se eu faço esses encontros online, com a turma, eu consigo tirar dúvida, eu vou tem um grupo aberto que as pessoas podem me chamar, podem tirar dúvida, e eu vou responder no momento que eu posso responder, porque eu quero essa proximidade para ajudar mesmo. O que que você está passando que está sendo difícil para você, sabe? Então, hoje eu soltei as datas que vão ser as aulas online, vai ser de segunda-feira, começando segunda que vem, Aham. justamente que fecha, né, hoje a turma, e aí na segunda-feira eu começo, os 2 primeiros módulos eu peço para os alunos assistirem, mas eu acho que a grande questão desse curso, para mim, Sofia, são as aulas presenciais comigo, porque a pessoa, cada um está no momento de vida, e eu acho que o curso, ele é muito bom, mas cada um vai ter a percepção do bom, porque é o momento dela. E por isso que eu fiz questão de não deixar um curso rodando somente, mas para eu conseguir ajudar. Deixa, o curso serve para quem está iniciando o mercado imobiliário, ô Sim, Sofia? sim, sim. Ou serve para qualquer tipo de Para nicho? todo tipo de nicho, É. para quem está começando, porque Boa. eu falo como a Sofia fez. Então, hoje as pessoas atribuem muito ao luxo, luxo, Sofia, mas eu falo um módulo sobre o luxo. Que não é nem esse luxo, né? Eu falo por como que foi essa questão do luxo, e eu gosto muito de explicar isso para o corretor, que é lindo você chegar num empreendimento e você fazer uma venda de 20, 30 milhões, é maravilhoso. Mas você tem que ter muito cuidado, né, da sua carteira, você tem que ter muito pé no chão. Às vezes você ser uma pessoa diferencial num nicho econômico, né? Você tem que olhar a sua realidade de vida, o seu financeiro, e aí sim Isso. traçar um nicho. E isso no curso dá para mim olhar. Que é linda, a pessoa olha lá. Eu fico super preocupada, Luiz, porque às vezes a pessoa olha. Aí eu tô nos Estados Unidos que eu tenho empresa lá. Sofia, quero ir para o mercado internacional. Fala assim, pera, calma. Se não é assim, por que que eu Não, não é. tenho isso lá? Porque primeiro surgiu uma demanda de carteiras de clientes meus e foi um movimento natural para eu estudar, nananã, para eu atender eles. E É quando você se diferente. dedica, muito diferente, quando você se dedica aonde você tá, você tem uma chance de sucesso muito grande, com foco e determinação. Se você não está dando certo naquilo que você está fazendo hoje, a gente tem que ajustar primeiro, porque geralmente não é o problema. Existe uma série de fatores que a gente tem que analisar. É. Série. Você me fez lembrar, às vezes eu recebo ligação e falo assim, poxa, Luiz, você vende aviões, você vende helicóptero, não posso te ajudar a vender, não? Como é que você entrou nesse mercado? Aí eu falo, rapaz, é o seguinte, primeiro já estou na aviação há mais de 25 anos. Então, assim, não é de ontem. Né? Para mim, ter entrado nesse mercado competitivo, eu tive que suar. Que ninguém vai Sim, te dar uma chave do não, helicóptero. Ó, Luiz, não vende para dá. mim. Ou um avião se queixa. Toma, Luiz, vende para mim, pode postar aí. Não é assim fácil. Então, assim, o imóvel de luxo é a mesma coisa. Como é que você vai entrar numa casa de 18 milhões, 20 milhões, 40 milhões? Você nem conhece o cara. Não é Então é assim. difícil. É difícil. E eu gosto de explicar, sabe, Luiz, por quê? Eu fui diretora de É. área de expansão de banco, eu cuidava de funding, então eu conheço donos de fundos que são clientes meus hoje. Ah, ah, Então, eu quero explicar isso para o corretor e eu precisei abrir um curso para falar sobre isso, porque eu não vou ficar falando isso em conteúdo de rede social. é. É Não dá, não dá. estratégico. Para explicar Ah, assim, pessoal, presta atenção. Eu crio uma carteira há uma vida trabalhando.
Então, Assim, relacionamento. Então, calma. relacionamento. Então, É calma. Eu difícil, falo é uma difícil. coisa muito importante. Eu sou paciente. Eu sou muito acelerada, eu trabalho muito, mas eu Mas, tenho. Porque você planeja e você segue. Calma. Às vezes você só tem que respirar e verdade. seguir. Olha, há uns 5 anos atrás, eu ligava, 5, 6 anos atrás, eu ligava, ô cara, tem um avião aí, tem um helicóptero aí andava isso aqui em Mato Grosso todinho atrás de avião de helicóptero, ia para Mato Grosso do Sul, ia para Minas Gerais, ia em Vitória, eu conheço uma turma, uma galera que tem avião, pronto, isso aí foi passado, hoje não, hoje as pessoas me ligam, ô Luiz Cláudio, tem helicóptero assim, cara, você não tem um cliente Sim. lá na Bahia assim não? Você não tem cliente em Uhum. Brasília que pode comprar? Então já mudou todo o cenário. Hoje já não corro atrás. As pessoas Sim. que me procuram. O imóvel também é a mesma Uhum. coisa. Eu não procuro mais, cara. Ó, só hoje peguei 2 imóveis pelo WhatsApp. Ô, Luiz Cláudio, tudo bem? Eu vi você na rede social. Pô, tem uma casa aqui. Manda as fotos, vamos marcar um café Mas você amanhã à vê. tarde para mim, O entendendo? seu Assim, tô trabalho, bem, a mas fama, ela chega. Eu chega, hoje, eu demora, não consigo, demora, eu não demora, atendo já, assim. As pessoas falam, Sofia, e tal. Eu não atuo hoje como corretora, demora. Luiz. Hoje, quando um cliente muito específico, ele quer que eu atenda ele em específico, esses dias eu fiz um bate-volta em Miami de final de semana para atender um cliente meu, mas é muito específico. E ele fazia questão. Então eu fui, fiz bate-volta e, né, para isso. É Mas é muito diferente, é difícil diferente. É diferente. é, eu Olha, até atender, né? deixa eu só concluir aqui, Claro. são 19h40. Vou falar os módulos aqui do curso, que vai fechar hoje, meia-noite. Meia-noite. Módulo 1 vai ser falado sobre fundamentos de vendas de alto impacto. Módulo 2, marketing digital e personal brand. O terceiro, inovação e tecnologia em vendas. O quarto, performance em vendas de alto luxo. Acabamos de falar sobre isso. O quinto, mercado imobiliário internacional, que não é fácil. Aprende o curso, porque não é assim, né? Eu tive na República Dominicana umas 8 vezes. Então, eu peguei uma amizade com uma turma muito boa. Uhum. Mas, Cláudio, você vende, não vende, vende, não vende? Olha, não vende. Se você não tiver uma turma, um network fera para aquele país, para aquele Não, mercado, não, não não é vende. fácil, Eu porque já você não é tentei, local, não você é. não é local. Não é por isso. Não tenho credibilidade, entendendo? República Dominicana, Bahamas, Nassau, Panamá. Cara, Uhum. tem imóveis demais. Mas você não vende porque você não é de lá. Então é difícil demais. Sim. Vamos lá. O sexto, desenvolvimento pessoal e alta performance. O sétimo, bem-estar, equilíbrio e vida-trabalho. Oitavo e o último, tecnologia e tendências futuro do mercado imobiliário. Então, só para concretizar, as inscrições se encerram hoje e quem se Sim, inscrever vai ter uma aula com essas feras aqui, que é o Ricardo Martins, o Darlan Souza e o Felipe Neiva aí do Tráfico sim, Pago. sim. Sofia, super fã, Valquíria, super fã, deixa a minha admiração a todos, espero que aprenda muito o 360, está sendo um sonho. Daniele, minha admiração e inspiração. Tá com moral, hein? Olha, você Espetacular. sabe, Luiz, que às vezes eu olho assim, eu falo, gente, muito obrigada, eu fico muito feliz. Quando as pessoas perguntam, nossa, Sofia, eu falo, isso vale tanto a pena, né? Mas é. Que às vezes a gente está num dia que é tão Ó, difícil do que a gente eu vou, passa, eu que vou ser vale bem muito a sério com pena. você. Há um ano atrás, quando eu te vi a primeira vez, eu estava à caça de pessoas para o bate-papo. Você me chamou a atenção, né, não pelo número de seguidores, nem sabia que você era empresária, não sabia nada seu, tô falando sério, nada seu. Uhum. Pelo seu tom de voz, pela sua simplicidade de conversar. Ai, Aí eu que falei, cara, vou bom. chamar essa mulher, tô falando sério. Ai, que Ela é bom, fico gente muito feliz. boa demais, cara, para conversar. Por isso que eu tô lá botando um ano atrás de você. Nossa, ó, Se eu não, vou abrir aqui Sofia, uma eu já reclamação pro teria Instagram. desistido, cara. Já teria desistido, falando sério. Então, Peraí. Você é uma referência, parabéns pela sua perseverança.
e constância em todos os processos. Aí, valeu, Garcia. Obrigado, Então, você me obrigada, chamou a atenção assim para o obrigada. lado positivo, pelo seu tom de voz, pela sua simplicidade. Você não demonstra arrogância, Obrigada. prepotência. Ah, eu sou chiquinha, eu sou não sei o quê. Falei, não, cara, essa menina aqui merece um créditozinho. Vou chamar ela para trocar ideia. Adorei, Top Luiz. demais, meu Obrigado. filho. Para mim, isso é o que vale demais. Sabe por quê? Hoje eu palestro e eu fazer live e tudo isso, eu vejo que é o modo que eu posso contribuir. Muito E eu bom. tenho uma coisa comigo muito importante que é de um livro que eu li quando eu tinha uns 17 anos, que são as 100 coisas que você precisa fazer antes de morrer. Eu tenho um book club que eu coloco todos os resumos dos livros que eu leio lá no Telegram e eu coloquei aqui na lista de transmissão do Instagram para quem quiser, é gratuito. E são livros que eu leio mesmo, eu leio muito, eu leio uma média de 70 livros no ano há muitos anos. E esse livro, Luiz, ele dizia uma coisa que eu nunca esqueci, que é assim, você não é nem você que escreve o que vai na sua lápide. Quem que você morrendo hoje, o que que as pessoas falam sobre você? E às vezes a pessoa tá tão correndo, porque tá todo mundo correndo, e eu até coloquei essa frase esses dias, a vida tá muito corrida, mas não se esqueça pelo que você corre. Porque senão você tá ali tentando sobreviver e você tá passando a sua vida. E às vezes você ser gentil, às vezes você sorrir, você não sabe a luta que a outra pessoa tá Ixi, passando. Às vezes eu vou numa palestra, eu já tive pessoas que vieram de estados tão longe para me dizer que eu fiz um stories e que a pessoa estava em depressão, estava ruim, aquilo ajudou ela a sair que daquilo. bacana, cara. E aí você olha e fala, poxa, dá para você fazer mais e a gente tem nossa vida aqui correndo, mas se eu posso contribuir, eu quero ser essa pessoa que um dia a pessoa ela lembre e fala assim, poxa, depois que eu aprendi aquilo ali com a Sofia, eu equilibrei isso daqui. Isso é muito importante, sabe? Porque eu prego muito isso no atendimento, que você ser um bom profissional, Luiz, quer ver uma pessoa, se eu vejo se ela é de alto padrão, não? Como ela trata um copeiro, como ela trata um manobrista, como ela trata uma pessoa que não pode oferecer algo visivelmente para ela, tá? Porque pessoa que já serviu o cafezinho já me indicou venda milionária que eu fiz, tá? Por eu tratar tão bem as pessoas, porque não é o valor. E eu acho tão pífio a pessoa que trata uma pessoa. Ai, a pessoa chega num Bentley, um exemplo, trata de uma forma e a pessoa chega e pede outra. Então, enfim, a hipocrisia. Obviamente tem que ser um profissional qualificado, negociações exige você ser, é obrigação você ser bom, mas como você faz o outro se sentir no seu atendimento, isso aí, Luiz, é o que faz diferença de profissional para profissional, porque a venda, você pode fazer uma venda, aconteceu, a pessoa estava procurando, você vendeu, mas você viver da profissão e ser próspero é diferente. E eu ensino você Totalmente diferente. a ser próspero, a ter uma vida próspera. Ai, que pena, já está quase acabando. Queria ficar aqui mais uma hora com você. É, você tem uma Né? áurea muito boa, você tem uma áurea muito gostosa. Vamos fazer outras. Vai ser e organiza esse evento aí com o Cresce. Ó, tem um monte de Cresce aí que me contrata, Luiz. Um monte, um monte. Eu acho que eu tenho, sei lá, quantas palestras com Cresce aí nesse ano. Vambora. Eu gosto muito de ajudar mesmo. Isso. Para as pessoas olharem e falar assim, poxa, eu posso chegar lá, sabe? Dá uma olhadinha amanhã, quando tiver mais tempo, é o Hotel Senac Ilha do Boi. Espetacular. Tá, vou olhar, vou Lindo, olhar. lindo, lindo, lindo. Espera aí só um pouquinho, a Daniele. Eu, quando eu era secretária executiva, me falava que eu não podia ser amiga das copeiras. Conversa é essa, gente? E eu, e eu era mesmo assim. Meu chefe me falava. Aí a Valquíria, como, como é a frase? A vida está muito corrida e vamos pelo que corre. É isso mesmo. Estou notando minha inspiração. Fala um Isso, pouco Valquíria. sobre essa Daniela aí. Eu gostei. Fala o seu Daniela, ponto de vista. meu ponto de vista são várias questões, né? Eu quero entender que seu chefe falava isso pelo fato de intimidade. Realmente, quando você é uma secretária executiva, e eu tenho uma secretária executiva, que é a Gabi, ela não pode abrir algumas situações particulares minhas, porque ela cuida das minhas coisas particulares. Mas isso não, às vezes a pessoa ela tem uma comunicação falha. E até tem um livro que eu coloquei no meu book club sobre comunicação violenta. Que às vezes ele falou isso, não pode ser amigo. Mas o que que é amigo para ele?
Às vezes o amigo é de sair para beber, é de contar segredo. Não sei, né? Tô falando aqui para não, porque eu não sei quem é o chefe e não sei qual, o que que é amigo para ele. Então, ter um nível de envolvimento, dependendo de alguns cargos que você tenha, requer um pouco mais de cuidado. O que não significa nada a ver você ter uma postura correta, ética e amável. Nada a ver. Por exemplo, eu já tive no banco, antes de eu galgar, eu trabalhei dos meus 17 para os 18, eu fiquei no fórum como uma secretária executiva. E eu tinha que fazer os catálogos de todos os executivos. Então eu tinha que fazer o horário que entrava, o horário que saía, o que estava fazendo, o que não estava fazendo. E aí todo mundo queria ser meu amigo para, tipo, colocar no relatório o que era certo para ir para os cargos, porque era questão pública. E aí eu falei Sacana, assim. Aí você tem que tomar um cuidado do que a pessoa tá te convidando, o que que é ser amizade. Então, assim, eu não faço nenhum tipo de acepção de nada em absoluto em amizade e tal. A gente só tem que, eu entendo quando a gente tem para. cargos altos, você entender que às vezes a pessoa ela tem receio da informação, da onde ela pode ir, de como ela pode vazar, de alguns cargos de executivo. Eu entendo assim, uma secretária executiva, você tem segredos executivos, né? Isso mesmo, fechou. É isso E mesmo. aí, às vezes, fica ali numa confusão. Mas se você tem uma postura ética, eu posso estar no meio aqui de quem serve o café e eu não preciso falar de um problema que eu tive de faturamento de alguém que pode ter roubado ontem. Que eu não posso colocar uma imagem da pessoa numa roda daquela ali. Um exemplo, tá? Muito bem, muito bem. Então, Muito bem explicado. eu acho que a comunicação é o maior problema que existe hoje. 90% dos problemas de divórcio, de problemas na empresa, é por falta de comunicação. E todo mundo se comunica muito, mas a comunicação não é o que eu estou achando que eu estou falando, é o que você está entendendo. Isso Então, quando mesmo. você escreve assim, a gente entende que. Quando ele fala assim, eu entendo assim, nossa, que horror, né? A pessoa não. Como assim? Como que a gente põe um valor em cima de um cargo de alguém? Mas quando eu me coloco no lugar da pessoa, ela pode ter se comunicado de uma forma, o que que é amigo para ela, então a gente Verdade. entende de vários ângulos, sabe? Verdade, Sofia. O João falou o seguinte: eu tenho um sonho de trabalhar internacionalmente e vocês estão mostrando que é possível, sim. Top Sim, demais as dicas. É assim, João, não é fácil, não vou mentir para você, não. não, Eu não não, sei se não. você entrou agora na live, eu só de Portugal tenho 22 anos. Então, No- só de Europa, de E conhecer a Europa, eu tenho 78 Portugal, países. é, Oi? e Portugal, né? Eu sou conselheira em Portugal. As pessoas elas não têm ideia da diferença que é, É, tá? É mais demorar. demorar Galera, quantos demais. países você tem, Luiz? Oi? Quantos países você conhece? Eu 78. 63. Meu Deus, eu tenho que bater minha lista. É porque eu tenho a lista de 100. Esse ano eu chego em É, 90, eu né? tenho 8 passaportes já carimbados. Que legal, Luiz, que legal. Aham. Tenho 4. Aí eu voltei em 2008. Aquela crise da União Europeia, eu trabalhava na fábrica da Renault, lá na cidade de Aveiro, e a galera foi embora, 5 mil pessoas foram embora. Aí eu fui naquela onda e vim para cá. Aqui no Brasil eu trabalhei como gerente da Mitsubishi, lá em Mato Grosso, gerente da Renault aqui em Goiânia, fui gerente da Volvo lá em Vitória, trabalhei na Sangyong em Brasília, em Cuiabá também. Aí eu me encontrei mesmo vendendo imóveis. Você vê, E e assim, é uma coisa, né? intermediando aviões e até chegar ao imóvel, né? Primeiro eu vendi aviões, desde Portugal. Aprendi, parará, parará, e trouxe essa ideia para cá. E na época, tinha pouquíssimas pessoas fazendo isso. Agora virou Sim. bagunça. É Virou porque bagunça compra em mesmo. várias pessoas, né? É. Faz a fatia ali do avião e tal. Aí nesse processo de compra e venda, sempre falava imóveis. Ah, Luiz, eu tenho um apartamento lá em Goiânia, tem em São Paulo, tem em Cuiabá, tem não sei aonde. Aí Aí minha esposa, na hora, não, 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 faz o Cresce, o Sim. Cresci, que eles falam, que você vai ser corretor de imóveis. Aí eu ganho no avião,
avião, no helicóptero e, na, Você e fez no o seu imóvel. ecossistema, né? É isso. Olha o seu Vamos porque lá. o que é mais difícil é você ter a carteira. E É, você tem. verdade E mesmo. você Daniela escreveu o construiu. seguinte: o que eu achava que não vendia nem brigadeiro. Agora vendo o caso da Faê, Viu, Daniela. Daniela? É porque Espetacular, como cara. a nossa mente mente. É, Então, às vezes você tá num dia assim, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Se você fica falando pra você, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, você não vai conseguir, meu amigo. não, Então, às vezes eu olho, às vezes eu tô numa reunião e falo assim, olha, eu não faço ideia como a gente vai resolver isso, mas a gente vai resolver. Quem no mundo já resolveu isso? Vamos ver o que que eles fizeram? Vamos gente. fatiar isso? E vamos! Então, aí, isso estimula o seu cérebro, é física. Quando você faz isso, você manda comandos para sua cabeça trabalhar para procurar a solução. Então, Isso o mesmo. seu pensamento gera uma consequência que gera uma ação. Se você fala, eu não sei, eu sou burra, eu sou isso, sou aquilo, vai gerar Ah, uma ação, né? Então, às vezes a gente tem isso, e eu tenho muito isso, olha, eu não tenho ideia como vou fazer, mas eu vou fazer. Pode soar até como uma arrogância para as pessoas, mas não é isso. É porque realmente nós podemos sim. E ponto final. Sofia, deixa eu fazer uma pergunta agora pessoal, tá? Pessoal minha, Claro. para a gente encerrar, já são 5 para as 8. Como é que você faz para estar motivada sempre? Eu não tô motivada sempre. Geralmente, Luiz, geralmente tem um estudo. Eu sou a louca das pesquisas. Louca. Eu sou cadastrada em 50 institutos de pesquisa. Pelo menos eu leio 2 por dia. Meu hobby é ler pesquisa. Porque são anos, tem pesquisa que dura 40 anos as pessoas pesquisando. Gente, é muita coisa. E na pesquisa mostra, Luiz, que na nossa vida média 80 anos, tá? As pessoas ficam 5% motivadas. Então, o que que eu faço? Eu sei onde eu quero chegar e eu tenho disciplina. Ponto. Se você tá com sentimento, a pessoa ela quer sentir uma sensação. A motivação, ela vem depois que você pratica a disciplina. Por exemplo, eu não sei se você já leu aquele livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Não, esse não. Ainda Leia não. até lá no meu book club. É um Pô, livro que eu gosto muito, por quê? Porque ele fala esse estudo real. Ele mostra que você acordou. Pô, acordo 4:30 da manhã todo dia há 20 anos. Aí você tá com sono. Mas eu coloquei o que eu tenho que fazer. É isso que eu tô sentindo. Eu não tô me sentindo motivada para eu ir treinar esse horário. Mas eu levanto. E aí eu faço um método daquilo que eu tenho que fazer. Depois que eu treinei, vem a motivação. Não é antes. E isso que as pessoas ficam erradas. Esse livro mostra a ciência da nossa cabeça para motivação. Então, você não está com vontade de nada. Não estou com vontade de ligar. Não vai vir a vontade de ligar. Começa a ligar. Faça. É a disciplina. Você tem que verdade. fazer, eu tenho que fazer 300 ligações hoje. Começa. Você não vai estar com vontade nem motivado. Depois que você pratica pela disciplina, você começa a ter a sensação que libera no seu cérebro de conseguir cumprir a tarefa. Você tem uma sensação boa. E depois você vai tendo os resultados. Aí você é motivado a fazer mais. Mas aí é o Espetacular. ciclo. Você começa a fazer de novo, você não está motivado de novo, né? Mas aí você Ah, fez. Pô, quantas vezes na pandemia eu fazia live todo santo dia, 50 reuniões por dia mesmo, de hora em hora, em hora, em hora, em hora, em hora. E você não aguentava mais. Mas aí quando acabava, poxa, eu tinha aquela sensação gostosa de motivação posterior. Um exemplo, tá? E a mesma coisa academia, a mesma coisa na sua vida, a mesma coisa para tudo que você vai fazer. Ir pro plantão, não quero ir. A questão é o quanto disciplinado você é. Porque se você for disciplinado, você vai ser mais motivado ao longo da sua vida. Então espetacular. não fique esperando vir uma sensação dos céus, que você sabe assim, Não vem, isso é não a vem. Ó, consciência, né? a saúde escreveu o seguinte: graças a essas palavras eu consigo acordar cedo todos os dias para fazer o Muay Thai. Sofia diz que vai Desmarcar. desmarcar um. Que isso, filho? Eu vou desmarcar o quê? Eu não entendi. Vai, João, saúde. bora voar com as belas dicas. Aí, João, obrigado, João. Tal. Daniel Costa.
Ô, Sofia, vai dar 8 horas. Eu gostaria muito que Sim. você deixasse uma mensagem de impacto aqui para que a gente possa refletir nessa mensagem. Tá bom? Para a gente encerrar esse bate-papo. Eu falo muito uma coisa que eu vivo na minha vida, que não é o mais brilhante que chega lá, é quem não desiste e quem tem constância. Então, se você simplesmente colocar o que você vai fazer e se comprometer com isso até o fim, cumpra o que você se prometeu. Só isso, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você estiver doente, não vai ter o que fazer, você vai ter que parar para se tratar. Então, não existe caixão de casal, não existe cama de hospital de casal. Então, você entender a importância que você tem que se dar e você passa mais tempo com você do que qualquer outra pessoa. Cuide dos seus pensamentos, cuide de como você se olha, se respeite. Olhe para você como você pode fazer, porque você pode chegar aonde você determinar que você quer chegar, se simplesmente você não parar. Ai, uma pena, já são 8 horas, acabou a live. Gente, vou deixar o contato dessa fera aqui. No Instagram você vai achar ela na @Sofia, com PH, Martins, _ SP. No YouTube, entrei lá hoje, espetacular, cada vídeo ali, nossa, show de bola. Sofia Martins também. O DDD para falar com a secretária dela é o DDD 11 95 16 95 132. E eu vou deixar aí, quando acabar a live, eu vou deixar aí o link do curso, que vai encerrar hoje à meia-noite. Então, gente, Sim. corra lá, corra no carrinho, já faz sua inscrição e aprende com essa fera aí que está um tempo passo no mercado e está ajudando uma galera aí. Sim. Sofia, só tenho que agradecer. Eu que Muito agradeço, obrigado por ter aceitado o Luiz. meu convite. Eu que Tá? agradeço, não, eu me Poucas sinto pessoas eu honrada. faço isso, hein? É. Para poucas pessoas. Aham. Ah, Pouquíssimas não, e eu que pessoas. fico honrada por isso. Muito obrigada pelo carinho mesmo, viu? Olha, ora para Deus para dar tudo certo lá em Pra Vitória, Deus, tá? olha, Dia porque, 7, porque a sua intenção eu ela vou é ligar para boa. lá e. E a intenção, Desculpe, repete. a sua intenção ela é boa. A intenção sendo boa, tudo encaixa porque a gente conhece o movimento. Isso. Então, parabéns por essa motivação, por esse movimento que você está fazendo para motivar os corretores. Isso é muito importante. Conta comigo. Muito bem. Espera aí, só para encerrar, tá? Já estou dentro, Daniela, isso mesmo, saúde. Eu não Obrigada, posso furar o Daniela. compromisso que eu mesmo fiz comigo. Exato. Corretor, João, parabéns os dois, geniais, obrigado. Daniela, muito obrigado, tá? Gente, 8 horas em ponto. Tchau, tchau, obrigado por tudo. Obrigada, Tá? Luiz. Um Sucessão. E abraço. vamos Tchau, falando, tchau. tá? Vamos, Tchau, pode tchau. contar. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Fica com Deus, gente. Valeu.